Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Clarice Oliveira. Recebemos hoje o advogado criminalista Armando de Matos e o comentarista da CNN, José Eduardo Cardoso. O Grande Debate começa hoje com os desdobramentos da guerra entre Israel e o Hamas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu pela primeira vez uma pausa no conflito. A Casa Branca diz que essa pausa é necessária, tanto para a retirada de reféns como para levar ajuda humanitária. Mas que isso não impede Israel de exercer o seu direito de defesa. A declaração foi dada durante um evento de arrecadação de fundos para a campanha dele à reeleição e acontece em meio ao agravamento das condições humanitárias enfrentadas pelos civis palestinos. Vamos para o debate entre o nosso comentarista e o advogado Armando de Matos. Pergunta, começo com você. José Eduardo Cardoso, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai estar amanhã em Israel discutindo medidas para minimizar os danos aos civis de Gaza. Os Estados Unidos podem convencer Israel a dar uma pausa nesse conflito, na sua avaliação? Boa noite, Clarissa, boa noite, Armando, um privilégio estar com você nesse debate. E eu acredito que essa fala do presidente Biden mostra uma mudança de tom, um desvio do que vinha acontecendo. Vamos lembrar que há poucos dias atrás os Estados Unidos vetou uma moção que tinha sido apresentada pelo governo brasileiro, que então presidia a Comissão de Segurança da ONU, arranjando um pretexto, dizendo que aquela nota efetivamente não falava de um direito de autodefesa, o que era absolutamente desnecessário naquele contexto. E essa nota fazia e propunha exatamente aquilo que o Biden disse hoje, só que os Estados Unidos vetou. Claro. E essa nota não foi aprovada por força da posição dos Estados Unidos. Acho que essa mudança acontece porque começou a ficar os Estados Unidos numa situação difícil depois desse veto. A violência que está acontecendo lá na faixa de Gaza é brutal. Repito, eu não concordo, acho injustificável, inaceitável, odioso o ataque que foi feito pelo Hamas a Israel. Porém, o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza é um verdadeiro absurdo também. Ou seja, inocentes estão morrendo, nós temos campos de refugiados sendo atacados, crianças, já passam de 8 mil mortos por força desses bombardeios. Eu acredito que com as técnicas modernas e com a eficiência do Israel, não se precisaria fazer esse estrago todo para enfrentar as lideranças do Hamas, nem para exercer o seu direito de defesa. Está havendo lá uma situação horrorosa. E claro que a opinião pública internacional percebe isso. São muitas mortes, crianças, gente sofrendo, uma coisa horrorosa. Então, os Estados Unidos agora, me parece, começa a ter que fazer um certo jogo de cintura e um recuo tático, porque está vindo sim um desgaste muito grande por força dos Estados Unidos não ter admitido a possibilidade de uma trégua humanitária, de um cessar-fogo humanitário. O mínimo que se pode pedir é um cessar-fogo humanitário para que lá eu consiga entrar com remédios, para que eu possa atender as pessoas, para que eu possa tirar as pessoas que querem e precisam sair de lá, estrangeiros ou feridos. O cessar-fogo humanitário é de uma obviedade, mas infelizmente Israel tem dito que não aceita e os Estados Unidos estavam apoiando Israel nessa linha. Agora começou um recuo. Eu acho que o mundo político sempre é muito sensível às reações. E, neste caso, começa a haver nos Estados Unidos uma reação interna. Acho que começam a ser intensificados protestos contra a postura do governo ao ter não permitido a possibilidade de um cessar-fogo e também pressões externas da opinião pública internacional. Ou seja, as pessoas que têm um mínimo de comprometimento com direitos humanos percebem que não pode ser dar continuidade ao que está acontecendo na faixa de Gaza. Volto a insistir. O ataque que Hamas fez a Israel foi deplorável, desumano, inaceitável e injustificável. Não autoriza nem legitima, todavia, essas cenas que nós estamos vendo nesse momento. Ou seja, uma destruição em massa, uma morte em massa, civis inocentes, como se a população tivesse que responder pelo ato do Hamas, ou seja, sangue não se lava com sangue e, portanto, a postura consequente nesse momento é um cessar-fogo justamente para que nós possamos ter um atendimento básico e humanitário. Depois discutir-se a paz. Biden
foi um pouco tímido na fala dele, mas já mostra um sinal, uma inflexão de que as coisas não estão bem do ponto de vista da opinião pública e da própria imagem dos Estados Unidos da América. Armando, a sua opinião sobre esse assunto. Os Estados Unidos, na sua avaliação, podem convencer Israel a dar, de fato, essa pausa no conflito que está sendo falada pelo presidente Joe Biden? Larissa, muito obrigado pelo convite. Eu não me canso aqui de mandar um abraço ao meu amigo ministro, o que eu tenho muito respeito e muita honra de fazer o programa ao seu lado, o Zé Eduardo. Essa ligação Estados Unidos-Israel, ela é centenária. E ela potencializou-se ali nos anos 70 e um pouco mais próximo ali do Bill Clinton, em 93, no Acordo de Oslo, começaram a pensar ali com as lideranças para tentar promover paz naquele local do mundo. Nós sabemos que ali há um interesse muito grande, porque há gás e petróleo. Então, os Estados Unidos, essa intervenção, esse cuidado com aquele local do mundo não é à toa. Nós sabemos disso, o mundo todo sabe. Mas foi muito bem ponderado aqui, existem pessoas sofrendo nesse momento. E mais, a opinião pública começa a olhar com outro ângulo, até porque os reféns israelenses continuam lá. Então, temos um problema muito sério. Se eles invadirem com todo o poderio militar que tem, e nós sabemos que trata-se de uma força muito grande, são detentores de bombas atômicas, né? Israel possui ogivas nucleares, mas eles não podem botar toda a sua força por conta daquelas pessoas que estão lá sequestradas. Agora, respondendo a sua pergunta, claro, nós temos uma outra guerra no mundo, na Ucrânia, com a Rússia, que parece estar um pouco esquecida, mas começam ali as divergências entre os países e aqueles embargos. Então, me parece, sim, que os Estados Unidos começam a botar o pé um pouco para trás, mandou lá seus porta-aviões, para que não tivesse nenhum tipo de invasão pelo mar, mas começa a tomar uma consciência oposta, diferente, por conta da gravidade disso. E reitero, como foi muito bem, novamente pontuado, existem pessoas sofrendo, morrendo, crianças, idosos, não importa, pessoas da saúde, jornalistas morrendo a rodo, né? Um número excessivo de jornalistas, pessoas da saúde, médicos, enfermeiros, etc. Então, isso tudo causa uma comoção mundial. Mas a coisa é antiga, né? Vem lá de Abraão, né? Abraão não teve a paciência de esperar o tempo certo e a coisa começou ali há mais de 2000 anos. Quem conhece um pouco da história sabe disso. Mas voltando aos Estados Unidos, sim, creio que o atual presidente vá, assim, com um pouco mais de parcimônia, porque ele começa a perceber os problemas que isso geram para o seu próprio país e para a sua imagem. E outra, todos eles estão pensando em reeleição. Não sei se o atual presidente dos Estados Unidos ainda tem push para isso, mas se não tiver, ele vai tentar colocar o nome de alguém, mas isso tudo pode atrapalhar muito em uma campanha. Né? Da mesma forma que o antigo presidente dos Estados Unidos entende que ele não perdeu as eleições, etc. Então, tem um ataque, eles fazem essa conta, essa matemática da política, ela é toda, nesse momento, pensada. Nós teremos daqui a pouco eleições lá, isso tudo é muito mal para eles. Mas, respondendo a sua pergunta, entendo sim que ele está retroagindo. Agora, Armando, eu queria continuar aqui com você para poder aprofundar um pouquinho essa questão que você levantou a respeito das eleições americanas, né? Joe Biden sempre se posicionou contra um cessar-fogo. A gente sabe que quando um político está ali num período eleitoral, o discurso se multiplica, né? Quando ele está falando para uma plateia, a fala vem numa linha. Quando ele fala para outra plateia, vem diferente. Nesse caso, quando se fala aí num pedido de cessar-fogo, você avalia que o presidente americano está fazendo um discurso para inglês ver ou é real? Ele, de fato, está pedindo essa pausa de maneira concreta ou é mais uma retórica eleitoral voltada a uma plateia ali que estava num evento de arrecadação de campanha? Você acha que isso está mais no discurso ou esse pedido de fato está vindo de maneira concreta? Do atual presidente como do antigo, né? O antigo, em 2017, reconheceu Jerusalém como capital, mas tirou a embaixada, mandou para Tel Aviv. Nós sabemos disso, acompanhamos isso. Tudo isso, lógico, dentro do território norte-americano,
existem pessoas do mundo todo. E lógico que a hora do voto, aqueles que têm direito a voto, eles vão apoiar, vão apoiar. Isso é feito por qualquer presidente. O Barack Obama fez isso, o Trump fez isso, e o atual presidente, como eu disse, eu não sei, não tenho essa percepção ainda, talvez José Eduardo tenha, se ele terá push que eu digo saúde, para uma nova campanha. Não sei, talvez fará a sua vice, né? Não sei, nós não sabemos, ou outro nome. Mas eu não sei se ele ainda tem, combustível para buscar uma nova eleição nos Estados Unidos, que é uma coisa complicada, viaja muito, anda para cá, para lá, a eleição lá é bem complicada, não sei. Mas que ele está tentando, respondendo agora a sua pergunta, arrecadar votos, andando um pouco para trás nesse momento da guerra, fica claro, fica nítido. O interesse na área é petróleo e gás, território, não é à toa. Como eu disse, vem há 100 anos, potencializou-se há 50, e Bill Clinton lá em 93, no tal Acordo de Oslo. Nada disso foi à toa, nada disso aconteceu de graça. Esse apoio incondicional de forças armadas gastando bilhões de dólares para manter tropas e embarcações lá, isso custa uma fortuna por hora, não por dia. Então isso não é à toa. Agora, eu entendo que isso pode atrapalhar ou ajudar muito. Uma guerra, às vezes, elege um presidente. Nós sabemos disso. Da mesma forma que elege, tira um presidente do páreo. Agora, Zé Eduardo, com você acha que esse jogo funciona? Esse discurso aí é de fato um discurso eleitoreiro? E como o Armando aqui levantou essa bola para você, uma guerra pode eleger um presidente da República? Pode eleger e pode destruir. Foi muito feliz a colocação do Armando. Eu não acho, Larissa, que é para inglês ver, acho que é para americano ver mesmo. Por quê? Na verdade, as eleições nos Estados Unidos da América elas são muito profissionalizadas. Eles fazem medições permanentes da opinião pública, das oscilações, etc. E sabem também que não existe evento fechado quando você tem imprensa transmitindo, você tem tudo que está colocado, especialmente quando um presidente da República fala. Então, o que Biden falou hoje, ele sabia que não ficaria cingido à sala de audiência em que ele está, que isso ganharia repercussões. Por que ele falou? Bem, conforme já ficou até evidente aqui no debate, o Armando também colocou muito bem, há uma aliança histórica dos Estados Unidos com Israel, os interesses dos Estados Unidos da América são geopolíticos nessa guerra, não há dúvida nenhuma disso. Israel tem se manifestado contrário, radicalmente contrário, inclusive ontem, se não me falha a memória, o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, falou muito contundentemente contra. E hoje o Biden fala a favor. Eu acredito que, acompanhando a temperatura mundial e da opinião pública dos Estados Unidos, eles perceberam que há um desgaste no não fazer um cessar-fogo, especialmente com a postura dos Estados Unidos tomada até então. É como eu avalio, é óbvio que não dá para saber, mas são suposições. Mas eu só posso entender isto dentro deste contexto. Ou seja, os Estados Unidos não está abrindo mão da sua aliança estratégica com Israel, ele tem interesses geopolíticos, no entanto, dá sinais de recuo. Por quê? Porque a opinião pública agora está ficando cada vez mais sensibilizada com o massacre que está acontecendo na faixa de Gaza. Num primeiro momento, o ataque absurdo e injustificável do Hamas trouxe uma elevada temperatura favorável a Israel. Mas o que está acontecendo agora está aparentemente virando o jogo da opinião pública mundial e provavelmente nos Estados Unidos, ou seja, não dá para aceitar o que está acontecendo como resposta lá na faixa de Gaza. Então, Clarissa, eu acho que foi um discurso realmente para norte-americano ver, ou seja, é um discurso calculado, bastante, diria, tímido, tá certo? Ele não falou com contundência, mas ele deu um sinal de que é favorável a um cessar-fogo, mudando a posição dos Estados Unidos da América e contrariando a decisão, a orientação e as afirmações feitas pelo seu Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Portanto, algo aconteceu. Eu acho que este algo está realmente no início de desgaste da situação de ataque pesado que Israel vem fazendo a Gaza do ponto de vista da opinião pública mundial e também, obviamente, dos estadunidenses.